antecedeu seu nascimento foi que o anjo Gabriel chegou até Maria e disse para ela que ela teria um filho, que se chamaria Jesus e seria filho do Altíssimo. Maria, noiva de José, antes que eles tivessem coabitado, ela se achou-se grávida pelo Espírito Santo de Deus. José, ainda um pouco duvidando disso, um anjo do Senhor apareceu para ele em forma de sonho, confirmando que ele teria um filho que se chamaria Jesus e seria filho do Altíssimo. E ele viria para salvar o povo do pecado do mundo. Os pais de Jesus foram José e Maria. Eles foram escolhidos por anjos do Senhor por meio de sonhos e visões. Jesus nasceu em uma manjedoura e em Nazaré. O seu modo de vida era simples e nunca teve nada demais. E também ele nasceu cercado de animais. A origem do nome Jesus é hebraica, que significa Yeshua. Yeshua quer dizer Deus libertador. Jesus trabalhava como carpinteiro igual seu pai José, como fala em Marcos 6,3 e Mateus 13,55. Isso acontecia porque era normal o primogênito da família da profissão do pai. Não só a profissão, mas também as ferramentas e os clientes. Quando Jesus veio aqui para a Terra, ele se tornou 100% homem. Ele deixou toda a sua glória dos céus. Com 30 anos, ele foi batizado e recebeu o Espírito Santo e começou a manifestar o poder de Deus, curando enfermos, dando vista aos cegos, fazendo muitos milagres. Jesus pregava o arrependimento e o reino de Deus. Sendo assim, ele não havia morada fixa, pois pregava em toda parte. Ele teve uma vida perfeita e irrepreensível, ou seja, ele não cometeu pecado, porque ele sempre fazia a vontade do Pai. Jesus, ele vendo as multidões, tinha muita compaixão delas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele deu a sua própria vida por nós. Um pouco antes de Jesus vir à Terra, a Terra estava sendo consumida pelo pecado. Havia muito pecado e muitos pecadores. Daí então, Jesus veio à Terra. Jesus veio à Terra com um objetivo. O objetivo de salvar o mundo do pecado. Então, ele fazia de tudo. Contava histórias, fazia milagres. Ele fazia isso tudo de acordo com a vontade de Deus, para salvar o máximo de pessoas possíveis para construir o seu propósito, que é o propósito eterno de Deus, que é de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Jesus pregava o evangelho do reino, pregava arrependimento, e ele pregava de uma forma simples e objetiva. Ele não tinha um local específico, um tempo. Ele saía na rua, acompanhado dos seus discípulos, e pregava para as pessoas, e assim os seus discípulos iam aprendendo com ele. Ele não importava se as pessoas iam falar bem ou mal dele, e o que as pessoas falariam dele. Bom, as palavras de Jesus deixavam as pessoas maravilhadas, por causa de tanta doutrina e santidade. Mas mesmo assim, isso não impediu de Jesus criar tantos inimigos e despertar a fúria deles. Mas graças a Deus, ele não desistiu de cumprir a sua missão. Então, os seus discípulos o viam como amigo, companheiro, como exemplo de vida. Jesus era um exemplo de vida para os discípulos. Jesus tratava todos com amor, com simplicidade. Jesus era simples e Jesus estava atento às necessidades dos outros. Jesus, ele queria dar o melhor para a vida do próximo. Jesus foi condenado à crucificação. Isso aconteceu porque Judas traiu ele. Na história, quando Judas traiu ele, seus discípulos, quando os guerreiros vieram pegar Jesus, seus discípulos sacaram as espadas para batalhar contra os guerreiros. Aí Jesus falou: deixa-os, basta. Lucas 22:51. Como uma ovelha muda foi levada ao matadouro, e mesmo que as pessoas zombando dele, e ele, sabendo que tinha todo o poder, ele não abriu sua boca, pois sabia que era necessário passar por tanto sofrimento para nos salvar. Jesus foi crucificado em Gólgota, e mesmo ele sendo crucificado, não deram vinho com fel para ele beber. Eles rasgaram as vestes de Jesus e ainda blasfemaram dele como os que estavam sendo crucificados com ele. E ainda duvidaram dele também os escribas, anciões e fariseus. E depois que ele morreu, que as pessoas souberam que Jesus era filho de Deus mesmo. E também quem levou ele, quem pegou o corpo de Jesus foi José de Arimateia,
e levou ele até o sepulcro. Em Mateus 28 fala sobre a ressurreição de Jesus. Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. Quando chegaram lá, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor tinha descido do céu, e seus aspectos eram como relâmpago, e suas vestes eram brancas como neve. Os guardas ficaram atemorizados, e o anjo do Senhor disse às mulheres que Jesus ressuscitou. A ressurreição corporal de Jesus é importante para que as pessoas creiam que Jesus ressuscitou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este versículo deixa claro que Deus e Jesus são duas pessoas, lembrando que o Verbo citado neste versículo é Jesus. Bom, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porém, enquanto esteve na terra, Jesus se fez homem, abrindo mão de toda a sua glória e poder. Como homem, necessitava de Deus e ser orientado por Ele, por isso orava a Deus. No Antigo Testamento, o povo de Deus usava um cordeiro como sacrifício a Deus para que seus pecados fossem perdoados. Esse cordeiro tinha que ser perfeito e sem nenhum defeito. Nos dias de hoje, não precisamos mais utilizar animais como sacrifício, pois Jesus se entregou por nós, morrendo na cruz, como cordeiro perfeito e sem defeito, para que nossos pecados fossem perdoados, restaurando assim a nossa comunhão com Deus, passando também a ser chamado Cordeiro de Deus. Deus criou o propósito eterno de ter uma família de filhos santos e irrepreensíveis, e tendo não pecado, entristeceu e suscitou a ira de Deus. E não havia nenhum homem nascido de mulher que pudesse cumprir essa tarefa de resgatar a humanidade. Então Deus, em sua infinita sabedoria, envia seu único filho para nascer, viver e principalmente morrer pelos nossos pecados. O justo pelo injusto, satisfazendo assim a ira de Deus e resgatando o propósito de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, está reforçando a ideia de que ele era o Messias, representava acesso pleno a Deus. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Não existe outro caminho. Jesus é a verdade absoluta. Ele é a verdade plena em que não há engano. Sendo ele a verdade, podemos trilhar sem medo pelo caminho correto. Quando Jesus diz que ele é a vida, está deixando claro que ele é a fonte da vida eterna. Jesus tem um corpo físico no céu, e a sua ressurreição é a certeza da nossa ressurreição. O corpo físico de Jesus está transformado para a glória de Deus. O significado de pedra angular é que Jesus é escolhido por Deus para edificar a igreja conforme o plano divino de Jesus Cristo. Salmo 118, 22. Bom, para ficar mais fácil de entender, eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina um jogador de futebol bem famoso e imagina também que eu vá e pergunte para os fãs dele se eles conhecem esse jogador. Eles vão falar sim, conheço e vão começar a me dar várias informações a respeito dele. Só que na verdade eles não conhecem esse jogador, eles sabem sobre esse jogador, sabem onde mora, o nome do pai, o nome da mãe, o nome dos filhos, sabem várias coisas sobre ele, só que não conhecem ele. Por quê? Porque para a gente conhecer uma pessoa, a gente precisa relacionar com ela, nós precisamos ter uma intimidade com ela, nós precisamos ter um contato frequente com essa pessoa. E é mais ou menos assim que funciona com Jesus. Não basta simplesmente a gente saber sobre Jesus ou termos informações sobre Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. Como é que a gente conhece Jesus? Conversando com Ele, criando uma intimidade com Ele, com um contato frequente com Ele, constante com Ele. E como é que a gente mantém esse contato? Como é que a gente cria essa intimidade? Através da leitura da palavra, através da oração e da meditação na palavra. Sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Desde quando eu era criança, eu sempre ouvi falar sobre Jesus. E depois que eu cresci, eu entendi que eu devia ser batizada para ser ligada a Cristo. Meus pais e eu sempre orávamos para Deus me escolher como filha. E minha mãe frequentemente me perguntava se eu queria ser batizada, mas sempre havia uma dúvida no meu coração. Um dia a tia Cia veio aqui em casa e ela me esclareceu tudo, me falou sobre Jesus, me disse coisas maravilhosas. E eu decidi me batizar. Depois que eu fui batizada, eu virei filha de Deus, porque antes eu era criatura de Deus. Eu deixei de ser independente para ser dependente de Deus.
Eu me defini por Jesus porque eu percebi que é bem melhor ser filho de Deus do que uma criatura. E também percebi que a melhor coisa que se pode acontecer com alguém é estar na presença de Deus. Sim, porque eu tive um sonho, nesse sonho eu vi Jesus, vi que estava separada dele, que não era filha dele e ia ser batizada. Sim, eu me defini por Jesus porque eu entendi que eu era uma pecadora, estava separada de Cristo e não pertencia ao corpo de Cristo. Eu precisava me arrepender dos meus pecados, ser batizada e ser incluída no corpo de Cristo e receber de Deus um novo coração e o Espírito Santo. Defini por Jesus porque desde quando eu nasci, meus pais já eram discípulos. Então, desde pequeno, fui ensinado por eles sobre Jesus. Então, aos 12 anos, decidi que era esse o caminho que eu queria seguir e fui batizado. Então, é por isso que eu me defino por Jesus. Eu me defini por Jesus porque ele deixou o céu, deixou toda a sua glória para vir para a terra como homem, sofrer, morrer crucificado, tudo por amor a mim. Então, o mínimo que eu posso fazer é entregar tudo que eu tenho e tudo que eu sou a ele. Eu me defini por Jesus porque eu reconheci o grande sacrifício que ele fez por mim e por todos nós. E o mínimo que eu posso fazer é retribuir, servindo a ele e agradando a ele todos os dias, o máximo que eu posso. Eu me defini por Jesus porque eu quero ir morar com ele. Ele é digno, ele merece. Ele é o Criador de todas as coisas, aquele que me criou. Eu quero ver aquele que me criou e eu quero morar na eternidade com ele. Bem, eu me defini por Jesus. Por que eu me defini? Porque desde criança eu fui ensinada a crer em Jesus, a orar, a ler a Bíblia e hoje eu sou batizada. Bom, eu escolhi por Jesus sim, eu escolhi ter uma vida com ele, espalhar o seu amor e tua palavra para outras pessoas que precisam. E antes eu me via como uma pessoa com muitos pecados, movida pelas coisas do mundo. E agora, como que eu sou batizada, o Espírito Santo vive em mim, Jesus vive em mim e agora eu me sinto completa por isso. Eu cresci em uma família de discípulos, eu vi a atitude de Jesus na minha família. Os meus pais sempre oravam comigo, sempre liam a Bíblia comigo, falavam da palavra de Deus. E eu estava no retiro da igreja e o irmão pediu para orar com aqueles que ainda não eram batizados. E o meu irmão veio e orou comigo, a amiga minha que estava do meu lado também orou comigo. E naquele momento eu senti Deus falando comigo, senti uma presença muito forte. E eu estava chorando e eu comecei a chorar mais ainda. E no outro dia eu batizei, porque aquele desejo de batizar estava no meu coração. Eu orava muito para ter uma experiência com Jesus, para eu batizar. Irmãs oravam para mim ter experiência com Jesus. E eu tive essa experiência no retiro. E no dia seguinte eu batizei. E agora eu sou nova criatura e faço parte do corpo de Cristo. Eu me defini por Jesus porque eu entendi que ele morreu por mim e pagou alto preço dos pecados. E eu reconheço que ele é digno de toda honra e toda glória. E ele morreu por mim e eu prostro diante dele por tudo que ele fez. Ele me salvou do mundo e ele me perdoou dos preços dos meus pecados, morreu por mim na cruz. Então eu me prostro e reconheço que ele é o Salvador. Eu me defini por Jesus porque percebi que ele era o melhor caminho a seguir. E andar com Jesus não significa receber as coisas de mão beijada, mas significa perseverar na palavra de Deus e fazer sua vontade, porque ele é justo e sempre quer o nosso melhor. E está sempre buscando obedecer os seus mandamentos, independente do que acontecer, porque Deus é fiel e ele sempre vai nos ajudar, independente do que acontecer, porque ele é o nosso Pai Celestial. Bom, eu nasci e cresci num lar cristão, então eu sempre fui ensinada a conhecer sobre Jesus e a segui-lo. Mas outro motivo também que me incentiva a seguir Jesus é o quanto um Deus tão maravilhoso, tão perfeito, pode amar uma pessoa como eu, pecadora. E esse amor me deixa muito maravilhada. Eu me defini por Jesus porque Jesus um dia vai me levar para o reino dos céus, que Jesus
morreu na cruz pelos meus pecados, porque Jesus é santo, Ele é maravilhoso, porque Ele é digno de toda glória, de toda honra, porque um dia eu vou morar no céu com Ele e porque Ele me ama muito. Eu me defini por Jesus, pois Ele morreu por mim, Ele me salvou, mesmo eu sendo pecadora, Ele me amou incondicionalmente. E eu vi o quão perfeito era esse amor de Deus e eu precisava mesmo provar desse amor. E eu precisava carregar a minha cruz e viver pela pessoa que deixou de viver por mim. Eu me defini por Jesus, porque acredito que a vida com Ele seja bem melhor. Não no sentido de que não iremos sofrer nunca, pois acho que ninguém escapa do sofrimento e da dor. Mas quando você escolhe por Jesus, Ele te ajuda a passar por cada momento da sua vida. Ele sempre vai estar ali te ajudando em cada dificuldade, em cada conflito. É tão boa a sensação de que tem alguém ali cuidando de você. Não importa onde você esteja, tem um ser bem maior, um ser poderoso, bondoso, que sempre vai te ouvir. E que você sabe que pode confiar, porque Ele nunca, nunca vai te abandonar. E como não seguir alguém que conhece todas as minhas falhas, todos os meus erros, e mesmo assim me perdoa, porque seu amor é maior. Pelo teu amor, sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você. Ser com você, somos com